Um garoto chamado Pedro, que morava em uma pequena vila no interior. Pedro era como qualquer outro menino, exceto por um detalhe peculiar. Ele sempre andava com um saco de pão na cabeça. Não importava o clima, sol ou chuva, o saco de pão estava lá, firme e forte. O povo da vila não entendia o motivo. As crianças riam, os adultos faziam cara de interrogação e até o padeiro, que vendia os sacos de pães que Pedro usava, ficava curioso. Algumas pessoas achavam que era só uma brincadeira, outras que ele queria chamar a atenção, mas ninguém sabia ao certo por que Pedro usava o saco. Um dia, uma menina chamada Clara, que tinha uma curiosidade insaciável, resolveu perguntar. Aproximou-se de Pedro e, com um sorriso amigável, disse: Pedro, por que você usa esse saco de pão na cabeça? Pedro olhou para ela com olhos brilhantes, como se tivesse esperado por aquela pergunta a vida toda, e respondeu: Bom, Clara, com o saco de pão na cabeça, eu me sinto invencível. Ele me dá coragem para enfrentar meus medos e me lembra que, assim como o pão, sou feito de coisas simples, mas cheias de força. Curiosa, Clara quis saber mais. Mas por que o saco? Não seria melhor outra coisa? Pedro sorriu, como se estivesse revelando um segredo profundo. Quando uso o saco de pão, as pessoas não veem o que eu sou por fora, e sim quem eu sou por dentro. Ninguém repara se meu cabelo é bagunçado ou se estou vermelho de vergonha. Eu posso ser eu mesmo. Depois daquela conversa, Clara começou a olhar Pedro com outros olhos. Aos poucos, outras crianças e até mesmo os adultos começaram a entender a beleza daquele gesto. O saco de pão era mais do que uma esquisitice. Era uma forma de lembrar a todos que o que importava era o que Pedro carregava dentro de si. Com o passar dos anos, Clara percebeu que o carinho por Pedro era mais profundo. Ele era diferente dos outros garotos, e aquela autenticidade misturada com uma coragem silenciosa fez com que ela se apaixonasse. Um dia, depois de uma longa caminhada pelo campo, Clara tomou coragem e disse a Pedro que queria ficar com ele para sempre. Pedro ficou surpreso e um pouco assustado. Ele nunca havia imaginado que alguém pudesse querer estar ao seu lado dessa maneira, e temia que Clara não o aceitasse completamente se ele deixasse de usar o saco de pão. Afinal, aquele era seu símbolo de segurança. No início, ele foi relutante, achando que ela não entenderia o que ele sentia. Mas Clara, com toda a paciência e carinho, continuou demonstrando a Pedro que gostava dele por completo, não importando o que ele vestisse ou deixasse de vestir. Ela queria o Pedro real, aquele com quem tinha crescido, aquele que sempre fora gentil e verdadeiro. Depois de muita insistência, Pedro finalmente percebeu que o amor de Clara era profundo e verdadeiro. No dia do casamento, ele fez algo surpreendente. Apareceu sem o saco de pão na cabeça. Ao ver isso, Clara sorriu emocionada, entendendo o significado daquele gesto. Ele já não precisava mais de uma máscara, pois sabia que Clara via e amava quem ele realmente era. Anos depois, Pedro e Clara tiveram 2 filhos. Pedro os ensinava sobre a importância de serem verdadeiros consigo mesmos, assim como ele havia aprendido. O saco de pão ficou guardado como uma lembrança carinhosa de uma fase importante de sua vida. Mas ele já não precisava mais dele para ser invencível. Ele tinha Clara, sua família, e a certeza de que era amado exatamente como sempre foi.